Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Vamos começar falando sobre Saúl Ñíguez, meia espanhol, que está muito próximo de reforçar o Flamengo. O Liverpool também resolveu abrir o cofre e fechou com o francês Hugo Ekitike em uma transação milionária. Já Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, está de olho em reforços e pediu a contratação do lateral esquerdo Eitan Lucas do Flamengo. Antes de continuar, se você curte esse tipo de conteúdo, já fortalece com seu like. Isso ajuda demais o canal. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O São Paulo está atento a um possível reforço por o setor defensivo. Trata-se do lateral direito Puma Rodrigues, jogador que atualmente está fora dos planos do Vasco da Gama para o restante da temporada. A lateral direita é uma das prioridades de reforço do São Paulo neste meio de ano, e o clube já iniciou uma avaliação de opções disponíveis no mercado. De acordo com o portal Lance, apesar do interesse, o tricolor paulista ainda não fez uma proposta oficial pelo uruguaio de 28 anos. A ideia do clube, neste momento, é estudar melhor a viabilidade da contratação, principalmente porque o São Paulo quer evitar qualquer tipo de custo de transferência. O Colorado também recusou uma proposta considerável pelo atacante Wesley. A oferta veio do clube norte-americano Portland Timbers, da Major League Soccer, que colocou na mesa cerca de 8 milhões de dólares, aproximadamente 45 milhões de reais. Mas, segundo o jornalista André Hernan, a diretoria do Inter achou o valor abaixo do esperado, considerando também que Wesley, de 25 anos, é peça importante no elenco. Por isso, só aceitam vendê-lo por um valor mais alto. Agora vamos ao Botafogo, que concluiu a contratação do volante Danilo, de 24 anos, vindo do Nottingham Forest. O jogador ex-Palmeiras assinou contrato até meados de 2029. O valor da transferência gira em torno de 22 milhões de euros, incluindo bônus e metas. Danilo chega para substituir Gregory, que está de saída rumo ao Al Rayyan, do Catar. O volante já foi anunciado oficialmente e é aguardado no Brasil para realizar os exames médicos. Voltando ao tema Eitan Lucas, o jornalista Júlio Miguel Neto confirmou que Jorge Jesus indicou o nome do lateral ao Al-Nassr. Por enquanto, o Flamengo e os representantes do jogador ainda não foram procurados formalmente, mas a indicação já foi feita e está em análise. Caso seja aprovado, o clube árabe deve iniciar as tratativas em breve. Enquanto isso, o Grêmio está em estágio avançado nas negociações pelo centroavante Carlos Vinícius, que atualmente está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Fulham, equipe da Premier League. Segundo informações do site Globo Esporte, o time gaúcho está muito próximo de anunciar o jogador como reforço. Carlos Vinícius chegaria para preencher a lacuna deixada por Matias Arezzo, que foi emprestado ao Peñarol do Uruguai. O Grêmio vinha procurando essa reposição há algum tempo, e Carlos Vinícius era um nome monitorado de perto. O Corinthians também demonstrou interesse no atacante nos últimos dias, mas acabou desistindo do negócio para priorizar reforços em outros setores do elenco. No Atlético Mineiro, o zagueiro Lianco vive uma grande fase e chamou a atenção de clubes estrangeiros. Segundo o portal Globo Esporte, o defensor recebeu sondagens do Everton, da Inglaterra, do Al Rayyan, do Catar e do Olympiacos, da Grécia. As conversas ainda estão em estágio inicial, sem propostas formais, mas os contatos existem e o clube mineiro deve se reunir com os empresários do jogador nos próximos dias. O contrato de Lianco com o Galo vai até o final de 2028. Já o Fluminense está se movimentando para substituir John Arias, e o alvo é outro colombiano, Marino Hinestrosa, de 23 anos, que se destacou no Atlético Nacional no primeiro semestre. De acordo com o jornal o Globo, o atacante será contratado em definitivo por valores não divulgados. Mas além dessa compensação financeira, o Fluminense também mandará o colombiano Kevin Serna, que irá então em definitivo ao Atlético Nacional. A negociação está em sua fase final e muito próxima então de ser concretizada. O Botafogo também monitorava o atacante marroquino Hakim Ziyech, de 32 anos, atualmente livre no mercado após passagem pelo Al Rayyan. Segundo o canal do Medeiros, o jogador quer seguir no Oriente Médio, onde já tem negociações em andamento, mas então foi um dos alvos do Botafogo nos últimos dias, e que poderia então reforçar o time na sequência dessa temporada. Mas de momento não tem nada avançado, apenas uma sondagem que foi feita pelo time carioca. No Palmeiras, a diretoria está ativa no mercado em busca de um substituto para o colombiano Richard Rios, recentemente vendido ao Benfica de Portugal, de acordo com o jornal português O Jogo. O nome que está sendo considerado no clube é o do meio Otávio, atualmente vinculado ao Al-Nassr da Arábia Saudita. O luso brasileiro não participou da pré-temporada com o time saudita, o que pode indicar que ele esteja fora dos planos da equipe para o restante da temporada. Ainda segundo o jornal, Otávio também está sendo observado pelo Al-Qasiyah, também da Arábia Saudita. Aos 30 anos, o jogador tem contrato até o próximo ano com o Al-Nassr, mas estaria disponível no mercado por não fazer parte dos planos do técnico Jorge Jesus. No entanto, sua liberação não deve ser gratuita. O valor de mercado estimado de Otávio gira em torno de 15 milhões de euros, o que pode complicar a negociação para o Verdão. E falando em reforços internacionais, o Flamengo acertou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, que pertencia ao Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o espanhol, que passou a última temporada emprestado ao Sevilla, acertou com o Flamengo um contrato de 3 anos com o clube carioca. Aos 30 anos, Saúl vinha negociando com o Trabzonspor, da Turquia, e chegou a se dizer que o negócio já estava fechado. No entanto, ele voltou atrás após o interesse do Flamengo. Segundo o Romano, José Boto, diretor de futebol do Rubro Negro, foi fundamental para convencer o jogador a vir para o Brasil e reforçar o elenco para a sequência da temporada. O jogador chega hoje no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e, assim,
anunciar a contratação. Ainda no Flamengo, a diretoria já busca um substituto para o lateral direito Wesley, que está de saída para Roma. O nome mais forte é o de Vinícius Tobias, de 21 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Segundo João Vamis Broek, a ideia é tentar um empréstimo de um ano com opção de compra. Por enquanto, nenhuma proposta foi apresentada oficialmente. O Atlético Mineiro também está ativo no mercado e encaminhou a chegada do atacante Biel, de 24 anos, junto ao Sporting de Portugal. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do UOL Sport, o jogador fará exames e assinará contrato de empréstimo com obrigação de compra por cerca de 7 milhões de euros, caso atinja metas. Biel foi revelado pelo Fluminense e teve poucas oportunidades em Portugal. E agora vamos para as notícias do futebol europeu, começando por Vinícius Júnior, que segue sendo alvo da Arábia Saudita. O jornalista Ben Jacobs revelou que o governo saudita planeja uma proposta de 350 milhões de euros ao Real Madrid. O salário oferecido seria de 1 bilhão de euros por 5 anos no Al-Ahly. A notícia gerou reações diversas entre torcedores merengues, com alguns pedindo sua saída, enquanto outros criticaram a exigência de Vini, que está pedindo para se tornar o jogador mais bem pago do Real para renovar o seu vínculo, ou ao menos pede que o Real iguale seu salário ao de Mbappé. Marcus Rashford, por sua vez, finalmente vai realizar o sonho de jogar pelo Barcelona. Segundo Fabrício Romano, ele chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em 30 milhões de euros. Já está em Barcelona, passando por exames médicos, e deve ser anunciado amanhã. Para viabilizar a transferência, Rashford aceitou uma redução salarial de 15% e o Barça cobrirá 100% de seus vencimentos. Ele vestirá a camisa 19 e já se junta à pré-temporada na Ásia. Negócio fechado. Arsenal acerta a contratação do atacante Gyökeres. O Sporting aceitou a proposta do clube inglês de 63 milhões de euros mais 10 milhões de euros em bônus por metas. O contrato sueco com o Arsenal será de 5 anos. Na Alemanha, o Chelsea disputa a contratação do meio-atacante Xavi Simons, do RB Leipzig. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o clube inglês já mantém conversas com os representantes do jogador holandês há semanas, e agora se prepara para apresentar uma proposta oficial ao time alemão. Xavi Simons estaria disposto a sair do Leipzig em busca de um projeto mais ambicioso, e vê com bons olhos a oportunidade de atuar na Premier League. Isso faz do Chelsea favorito na corrida pela contratação. O Barcelona, através do diretor esportivo Deco, também já teve reuniões com os agentes do jogador de 22 anos. No entanto, as dificuldades financeiras do clube espanhol podem atrapalhar uma eventual negociação. E temos mais um reforço muito bem encaminhado e que está próximo do anúncio oficial, o centroavante Hugo Ekitike, vindo do Eintracht Frankfurt, segundo o jornalista Fabrício Romano. Após grande temporada, o jogador de 23 anos será contratado pelo Liverpool por 90 milhões de euros. Ele assinará contrato até 2031. O Newcastle chegou a oferecer 70 milhões, mas a proposta foi recusada pelos alemães, que pediam no mínimo 90 milhões, e o time de Anfield topou pagar. Realmente é um valor bem alto pelo jogador de 23 anos. Enquanto isso, na Itália, a Inter de Milão prepara uma nova investida pelo atacante Ademola Lookman. A primeira proposta de 40 milhões de euros foi recusada pela Atalanta. Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o clube de Bergamo deseja algo em torno de 50 milhões de euros para liberar o jogador de 27 anos. Lookman, por sua vez, já tem um acordo verbal com a Inter em relação aos termos contratuais e deixou claro que deseja sair da Atalanta nesta janela. A Inter é hoje o destino mais provável para o atacante. O Galatasaray fez uma proposta a Manchester City pelo goleiro Ederson, segundo o jornal francês L'Équipe. Os valores não foram revelados, mas a tendência é que o City recusa. Hoje o seu valor de mercado gira na casa de 20 milhões de euros. Apesar disso, o clube inglês quer vender Ederson, de 31 anos, e busca um substituto. Nomes como Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma e Ter Stegen estão na lista. O Milan está interessado em Gonçalo Ramos, do PSG, segundo o jornalista Sacha Tavolieri. Segundo a fonte, o clube italiano já fez os primeiros contatos com o agente do jogador e acredita então que a transferência seja viável para ambas as partes. O atacante de 24 anos está avaliado em 40 milhões de euros. Como é reserva no time de Luiz Henrique, o PSG pode aceitar vendê-lo, caso receba uma boa proposta. Alguns clubes da Premier League também demonstraram interesse. Por fim, o Real Madrid reativou o interesse no volante Rodri, do Manchester City. Desde a aposentadoria de Toni Kroos, o clube merengue tem enfrentado dificuldades no setor de meio-campo. Rodri, de 29 anos, é visto como a peça ideal para reformular esse setor sendo tratado com prioridade. Além de Rodri, o clube também considera nomes como Alex McAllister, do Liverpool, Enzo Fernandes, do Chelsea, e Nicola Barella, da Inter de Milão. No entanto, Rodri é o favorito da diretoria madrilenha. O grande problema é que o jogador tem contrato com o City até meados de 2027. Está feliz no clube e sua liberação é considerada bastante difícil. Outro obstáculo é o valor de mercado do atleta. Segundo o site Transfermarkt, Rodri está avaliado em 110 milhões de euros, um valor considerado alto para um jogador de 29 anos. Diante disso, parece provável que o Real Madrid consiga concluir essa contratação nesta janela, principalmente considerando as limitações financeiras do clube. O Mercado da Bola fica por aqui. Se curtiu o vídeo e quer apoiar meu trabalho, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.